Olá, caríssimos irmãos e irmãs, bem-vindos a mais uma edição do Explicação Católica e vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta: é proibido fazer penitência aos domingos quando a igreja instrui que seja feito? Bem, aqui fica muito claro que a igreja nunca prescreve jejum ou abstinência ou penitência aos domingos. Domingo é dia do Senhor. Domingo é Páscoa, domingo é alegria, domingo é adoração e vida. No domingo, se eu não me engano, não existe nenhuma prescrição de penitência que deve ser feita aos domingos. Porém, claro, as pessoas podem se penitenciar com um propósito, e se nesse propósito, durante esse período, vai ter um domingo, não é? Mas o que é correto e o que a igreja ensina é que aos domingos não façamos nem jejum, nem penitência e nem sacrifícios. Apenas devemos deixar que o domingo seja santificado pela adoração, pela participação da missa e lembrar da ressurreição, que é vida plena para todos nós. A nossa segunda pergunta dessa edição é essa: por que a igreja permite veneração das relíquias? Bem, as relíquias são fragmentos de osso, ou de cabelo, de dente, ou algo que se remete à vida humana, à vida corporal de um santo. E aí nós dedicamos isso como relíquia. Temos relíquias de primeiro grau, de segundo grau, de terceiro grau, e elas vão tendo essas categorias a partir da sua importância. Não é claro, uma relíquia de primeiro grau é uma relíquia ex corporis, ou seja, que é de um fragmento de um resto mortal de um dos santos, para que a gente possa ter ali um momento de glória e de amor aos santos que souberam amar a Cristo e deixaram suas vidas serem transformadas. Depois temos as relíquias de segundo grau, são as coisas que o santo usou, não é? Por exemplo, uma roupa, um crucifixo ou algo que era pertencente àquele santo, àquela santa. Então aí são relíquias de segundo grau. E as relíquias de terceiro grau, não é? São coisas que tocaram as relíquias de primeiro grau. Então a gente fica sabendo, por exemplo, se eu peguei um terço e coloquei junto dos ossos de um santo, então aquela relíquia é uma relíquia de terceiro grau, porque ela tocou naquilo que é santificado pela igreja, porque quando a pessoa é canonizada toda a sua vida corporal, a sua vida física e também a sua vida espiritual, a sua intercessão. A igreja testifica que aquela pessoa está no céu e intercede junto a Jesus Cristo. Ou seja, se ela está no céu, é certeza de que ela está no céu. Tudo que ficou, tudo que restou de sua vida corporal deve ser venerado, deve ter ali um certo respeito. Claro, não é adoração, não é um culto pagão, não é algo que a gente use como superstição. A relíquia em si só não tem algo que seja poderoso. É uma relíquia para nos lembrar de que uma pessoa, seguindo os exemplos de Jesus Cristo, foi santificada. E como ela foi canonizada, ou seja, a igreja testifica que ela está no céu, então tudo que era dela e tudo que restou corporalmente dela se santificou. Ela foi consagrado eternamente e ela é aquela pessoa que muitas relíquias, não é? Muitos santos estão intactos, não é? Então são com um corpo incorruptível, são venerados, ou seja, aqui habitou um santo, aqui uma alma santificou-se e está no céu, face a Cristo Jesus. Tá bem? Por isso então que nós veneramos as relíquias com muito respeito e também deve surtir em nós um grande desejo da vida de santidade. A nossa próxima pergunta é: por que em algumas missas dominicais o símbolo, oração do credo, o creio, é diferente do que nós estamos acostumados a rezar?
Bem, existem os dois tipos, né? O símbolo apostólico, que é aquele que a gente já decorou na catequese, e é o símbolo que condensa e resume a expressão da fé católica, a expressão da fé cristã, que é aquela que a gente popularmente conhecemos e dizemos que é o creio, né? Vamos rezar o creio. E o creio, mais do que uma oração, ela é ali um símbolo, é onde nós colocamos ali o resumo de tudo aquilo que professamos. Toda a nossa fé está ali no símbolo, não é? No creio. E existem dois: o creio, o símbolo dos apóstolos, que é um símbolo mais resumido, e o símbolo niceno-constantinopolitano. Por que ele tem esse nome grande? Primeiro, ele foi começado a ser discutido sobre os temas que contém o creio em Nicéia. Ele foi tratado, foi trabalhado, foi elaborado, foi feito e foi promulgado. Depois, algumas coisas ainda ficaram a serem vistas, a serem ainda debatidas, e só ele foi concluído, terminado em Constantinopla. Ou seja, então, é um símbolo onde se tem mais detalhes e ele é muito mais claro do que o símbolo apostólico, o símbolo dos apóstolos, que contém ali a nossa fé. Mas um está dentro do outro, ou seja, quando nós pegamos o niceno constantinopolitano e pegamos o símbolo apostólico, não são diferentes. Eles são duas maneiras, são duas modalidades. Um é mais resumido, não é? Mas diz tudo aquilo que está no niceno constantinopolitano, e o niceno constantinopolitano está ali em todo o texto, tudo aquilo que acreditamos e professamos. Eles são indicados a serem celebrados, a serem rezados, a serem professados nas grandes solenidades, porque reúne aí um maior número de pessoas e nos lembrar detalhadamente aquilo que acreditamos. A nossa próxima pergunta: por que nós usamos velas nas orações? Bem, as velas são símbolos que nos ajudam a rezar. São símbolos que fazem com que a gente entenda que estamos ali num período de tempo reunidos para colocarmos em oração. Assim como é importante o garfo e a faca na hora de comer, assim como é importante o sabonete na hora do banho, assim como é importante um travesseiro na hora de dormir, também a vela é importante na nossa oração. Por isso, tenha sempre uma vela na sua casa, reze com a vela. A vela não reza sozinho, mas a vela ali nos convida à oração. A vela nos propõe uma vida de oração. Quanto mais banho nós tomamos, mais o sabonete gasta. Quanto mais rezamos com a vela, mais ela vai diminuindo e nós vamos percebendo a graça de Deus invadindo o nosso coração, porque estamos em oração, em constante oração, em oração profunda, em oração verdadeira, em oração que se pede a luz de Deus para resolver os nossos problemas, para tomar as decisões da nossa vida e saber que Deus quer que todas as coisas possam concorrer para o bem daqueles que o amam. Então, meu amado irmão e irmã, usemos sempre uma vela nas nossas orações. Podem perceber que sempre temos velas nos altares das igrejas e a vela sempre acompanha a vida do cristão, aquele que quer a luz de Deus em seu coração. A nossa próxima pergunta: depois de comungarmos, temos que ficar de joelhos? A gente já disse isso em outro momento, eu quero aqui voltar a dizer. São orientações de devoção popular, de piedade pessoal. Em nenhum momento existe uma indicação que a pessoa que comungou tenha que se ajoelhar. Ela pede ali uma profunda adoração. E claro, as igrejas, de uma maneira tradicional, sempre propõem que a adoração seja feita de joelhos, ou seja, para nós nos dobrarmos diante do Senhor, o grande Deus que entra em nossa vida. A melhor indicação é assim, fazer a adoração de joelhos, mas se por algum motivo ou por alguma situação você não possa se ajoelhar, você pode fazer a adoração pós-comunhão, de pé, sentado, não é? Da maneira que lhe aprouver, a maneira que te ajuda melhor a rezar, tá bem? Então, esta foi a nossa resposta católica de hoje.